Olá, boa noite, queridos amigos. Nós estamos iniciando mais um Evangelho no Lar, aqui pela Associação Espírita Fé e Caridade. Eu vou chamar aqui a Júlia para participar comigo, como todos os domingos. Antes dela entrar, deixa eu até comentar que eu coloquei hoje um título no nosso Evangelho. Em geral, eu faço isso só depois, da live. Hoje eu e percebi que eu cometi um erro de digitação. O nome do item que a gente vai conversar hoje é o mal e o remédio. Eu digitei o remédio, que não é. Né, Júlia? Tudo bem? Boa noite, Ju. Boa noite, Emília. Boa noite, pessoal. Tudo bom? O mal não é o remédio. Não. A gente vai saber qual é o remédio para o mal, inclusive nessa leitura, né, tão bela de Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente segue no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e já estamos no item 19. Eu prometo corrigir esse erro de digitação assim que a gente finalizar a live, tá? Eu consigo corrigir. Era para ver quem tava atento, Emília. Então, eu não tava, né? Porque só fui notar depois que entrei. Eu também não. Você também não notou? Não. Acontece. Então, gente, boa noite todo mundo de novo. A gente vai então seguir o roteirinho do Evangelho no Lar, né? Que a gente convida todos aqui a seguirem nas suas casas também. A gente sempre inicia com uma prece inicial, faz a leitura, né? Daí algumas famílias fazem de forma aleatória, abrem o Evangelho, né? Em qualquer página. Outras famílias optam pela o formato que a gente está seguindo aqui, que é uma leitura, né, sequencial, mas tanto faz. Né? Então, você que escolhe, né, como é que prefere seguir, faz a leitura, faz os comentários e depois mais uma prece final. A gente também sempre gosta de deixar aqui uma aguinha do lado, né, para fluidificar, porque a gente não está sozinho. A gente tem a companhia, né, da espiritualidade amiga sempre com a gente. E é bom comentar também que quem faz o Evangelho no Lar sozinho em casa, tudo bem fazer sozinho em casa, nem sempre, né? A gente, às vezes a pessoa mora sozinha mesmo, e às vezes as pessoas da família ou não, né, não tem o mesmo interesse, ou mesmo tem interesse, mas não estão presentes naquele momento, sem problema algum. O importante é fazer a leitura em voz alta. Né? A gente sempre convida a fazer a leitura em voz alta do Evangelho, porque os amigos espirituais que nos acompanham, alguns conseguem ouvir os nossos pensamentos, mas nem todos. Né? Então, a questão da nossa participação é a nossa gentileza com eles também. Júlia, vou te convidar para fazer a nossa prece, pode ser? E daí eu faço a leitura? Pode sim. Obrigada. Vamos então, pessoal, para a primeira parte do trabalho, que é uma prece inicial. Vamos acalmar nossos corações aos poucos. Imagina nosso ambiente de casa, sendo amparado, higienizado pela espiritualidade amiga que se faz presente nos evangelhos no lar. Que possamos também agradecer a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e justiça, pela sua presença em nossos corações e pela certeza de que nunca estamos sozinhos, nunca estamos desamparados e que sempre tem uma gama de espíritos torcendo por nós, nos acompanhando e nos auxiliando. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite novamente, pessoal que está entrando. Obrigada aí pela presença, né? Todos os domingos que estão acompanhando o Evangelho com a gente. É sempre muito bom receber os comentários também. Fiquem à vontade para comentar, tá? À medida que a gente vai lendo. Então, hoje, como eu falei, a gente vai fazer a leitura do item 19, o mal e o remédio. O mal e o remédio, que é lá do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 19. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta?
Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei o Senhor por ter querido experimentar-vos. Ó homens, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Dar-se-á não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele, Jó, a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando afinal vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscais consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Como desencarnados, quando paráveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para as suportar. Por que agora murmurar? Vós que pedistes a riqueza e a glória, queríeis sustentar luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera e tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as pungitivas angústias da aflição. O Senhor apôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhes serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto ele se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos os que sofrem e choram,
alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Santo Agostinho, Paris, 1863. Então, vou fazer alguns comentários aqui, Ju. Na sequência, eu já te convido também para compartilhar com a gente os teus pensamentos. Eu fico emocionada lendo, né? Esse trecho, para mim, é um dos mais belos do Evangelho. Essa leitura de Santo Agostinho, ela é toda rabiscada no meu Evangelho, porque eu sempre recorro a ela nos momentos de dificuldade. Então, assim, por onde começar o comentário, né? Acho que o primeiro ponto, o exemplo que Santo Agostinho nos traz sobre Jó, né? Aquele que na Bíblia, né? A gente conhece a história dele, aquele que perdeu tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo que a gente imagina como sendo algo, né? De importância no mundo material. Inclusive os amigos, inclusive a família, né? E não esmoreceu, manteve a fé. Ele também nos coloca a questão muito importante, né? A respeito da imortalidade da alma. Então ele traz esse horizonte da imortalidade da alma para criar esse pano de fundo sobre o remédio para o mal. Que na verdade esse parâmetro, né, que Santo Agostinho traça, assim, olha só, o que a gente conhece como mal, será que é mal mesmo? Começa por aí, né? E essa dor que a gente está passando, né? Como vai ser esse capítulo ao longo, né? Esse capítulo tão curto, ao longo de todas as nossas existências, né? Então é legal para trazer esse ponto de vista também, né? Que às vezes a gente está passando por algo de muita dificuldade, é sempre bom lembrar que pode ser só um momento, né? E certamente vai ser um segundo se a gente for olhar a nossa existência imortal. A busca de consolações também, né? Olhar para o céu, agradecer. Então, acho muito importante toda essa parte inicial. E na parte da metade para frente da leitura, ele vai trazer a questão da fé, né? E coloca a fé como sendo esse remédio. Então, toda vez que a gente se deparar com dificuldades, com o mal, com a doença, e às vezes a gente se pergunta qual que é a cura, né? Qual que é a cura para essa situação, para esse desespero, para essa angústia, para esse luto. Tô aqui tomando um floralzinho para evitar minhas ansiedades, estou falando isso de verdade, estou mesmo. Mas no final da história, não é o floral, né? É a fé que vai fazer até com que o floral dê certo, até com que ele funcione. Então, remédio da fé, né? E uma das frases para mim que são das mais belas do Evangelho é essa daqui. Né? Que aquele que duvida um instante da sua eficácia, desse remédio, né? Da fé, é imediatamente punido. Porque logo sente as pungitivas angústias da aflição. Quem nunca se sentiu assim? Né? Eu vou dizer para vocês que quando eu me sinto assim, eu sinto essa dor e penso, na hora, isso aqui já é a minha punição, porque eu não estou tendo fé. Né? Isso aqui já é, essa angústia, ela é fruto da minha falta de fé, da minha fraqueza moral. Né? No final das contas é isso, né? A falta da fé, ela por si é uma punição. Né? Então é muito, muito interessante, né? E a poesia aqui em prosa no final, né? Para nos trazer: ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Então, é uma leitura assim que dá para a gente comentar muito, muito, muito. E eu gosto muito dessa leitura. Eu tenho ela marcada aqui sempre que eu me sinto, né, aquele momento de aflição, de angústia que é tão comum, né, tão comum nos dias atuais. A gente está passando por um processo, né? A Fabiana está trazendo para a gente a questão da lei natural, né?
né, da lei de Deus. Então, vou deixar a Júlia trazer essa questão também, comentar, fazer os comentários dela. Mas é de fato, assim, o que Santo Agostinho nos traz aqui a respeito de que, primeiro, o que é mal de verdade? Segundo, a gente veio para a Terra sabendo que a gente ia passar. Ele traz aqui também a questão da programação reencarnatória, né? Então, a gente, muitas vezes, as situações que a gente está aqui, né, com a nossa falta de fé, maldizendo, né, e às vezes perdidos ou se sentindo muito abandonados, né, são questões que a gente pediu, são provas que a gente pediu para passar. Né? Às vezes as mais difíceis são aquelas que a gente diz, não, vou conseguir, vou passar por isso. A gente mesmo se colocou. E agora é hora de se provar. Né? E o remédio para conseguir se provar é essa fé. Júlia, vai lá. Quero te ouvir. Antes de eu começar a fazer meus comentários, você falou que tu rabiscou todo o capítulo no teu evangelho, né? Desse aí. Só para mostrar para vocês que não é só a Emília, tá? Esse evangelho ele não é meu, mas só para vocês verem. Não são minhas anotações, ele tá todo rabiscadinho, é normal. É ótimo. Eu adoro pegar o evangelho emprestado por causa disso. Já vem com anotação, já vem com comentário feito, adoro. E antes disso, eu quero ler o que a Fabiana. Eu quero comentar o que a Fabiana comentou aqui. Ela colocou uma frase, a seguinte: se tens fé, não te aflijas na noite escura. Ao coração que a lágrima domina, ele estende amoroso a mão divina. Muito bonito. Então, queria ler para quem não viu aqui nos comentários, pelo menos ouvir. E assim, Emília, também, que nem a anterior, a passagem anterior de domingo passado, que eu comentei, que eu tinha achado muito bonita, também essa, Santo Agostinho é sempre impecável nas falas, né? São sempre muito bonitas. E eu anotei 3 principais pontos aqui do que eu li. O primeiro, ali que tu comentou da Terra, né? A gente veio para a Terra sabendo o que nos aguardava e que planeta era esse que a gente estava vindo. E daí ele coloca uma pergunta, né? Será a Terra um lugar de gozo? A gente sabe que não. A gente sabe que aqui o mal ainda predomina o bem. A gente sabe que o sofrimento ainda faz parte dos nossos dias aqui. Tem dias que a gente vai estar experimentando a felicidade, outros não, mas o que vai predominar é essa aflição. Porque a gente está nesse planeta, a gente não tem como fugir disso. É a lei ali de sintonia, lei natural de Deus. A gente está aqui, é isso que está nos aguardando e é para isso que a gente está aqui. E o segundo ponto é ali no segundo parágrafo, a preparação para a reencarnação, né, Emília, que você comentou aqui no final. A gente passa por todo um planejamento que, assim, acho que é imenso, a gente não consegue imaginar tanto aqui encarnado, que a gente tem esquecimento do passado, todo esse planejamento que foi feito é uma coisa que é bem planejada, a gente passa por escolas para preparar a gente porque a gente vai lidar enquanto aqui encarnado. Tem uma legião de espíritos que estão envolvidos nesse planejamento. Então, não é uma coisa pequena, é uma coisa grande que a gente está envolvido. Não foi algo que foi planejado sem a gente estar ali no meio, né, Emília? A gente estava envolvido, a gente ajudou nas escolhas, a gente teve ali o nosso voto, né? O que a gente, como gostaria de passar, por quê, se a gente consegue, não consegue, a gente topou isso. A gente topou esse desafio porque a gente sabe que a gente é capaz. E daí, nos alguns encontros anteriores, a gente falou sobre esquecimento do passado, né? Que sim, a gente esquece o passado, de vez em quando algumas coisas nos retomam, mas a essência está no nosso espírito. A gente pode ter esquecido aqui, enquanto encarnado, mas está no nosso coração. Então, a gente sabe ainda que é possível enfrentar isso sim, apesar de estar difícil e de, na maioria das vezes, a gente achar que não vai conseguir, que não dá conta, que cancela, né? Cancela, Emília, não vai dar a volta, não vou conseguir, a gente vai sim. Enquanto a gente estava lá se planejando, a gente sabia que dava conta, e não só a gente, toda a espiritualidade envolvida também sabia. Se foi permitido isso, é porque a gente dá sim conta. Então, vamos passar por isso, porque vai valer a pena. Depois a gente vai poder olhar e dizer, consegui, passei, venci, entendeu? Meu mérito, mérito próprio. E o terceiro ponto, que foi o que eu mais achei bonito, que é o final, que é a fé. Que acho que é a resposta ali do capítulo, né? A fé é o remédio.
tá muito firme nessa fé. Mas a gente vai lá, para, e para a próxima, cresce a nossa fé. Constrói uma base mais forte para na próxima estar um pouquinho melhor, né? É assim que vai indo. E aí eu tava conversando com a do corpo físico. Não é papel do espiritismo isso. Tem todo um. A gente recorre à medicina física para tratar uma doença e também vai recorrer ao espiritismo, à religião. Tem sim tratamentos, por exemplo, tratamentos de radiação, as cirurgias espirituais, elas sim funcionam, elas existem, elas estão ali para nos ajudar, mas não é o papel do espiritismo isso. E daí o que é então, né? Esse papel que a doutrina espírita trouxe é o papel da educação. Sim, é. Qualquer tratamento, que nem a Emília comentou do floral, né? Eu também, Emília, recorri para ajuda nessa ansiedade do momento. A gente sabe que tá difícil, não sou só eu, não é só eu. Já. A cura que a gente pensa é a pessoa se livrar desses males, se recuperar e sair do hospital e voltar a viver a vida normal. Mas a cura, às vezes, muitas vezes, não é essa. A verdadeira cura é a cura do espírito que a gente tem que buscar, né? E às vezes a cura só vem com todo esse sofrimento e como desencarne também. Aqueles momentos, é difícil a gente ver pessoas que a gente ama muito sofrendo e não poder fazer nada. É. Uhum. Uhum. Verdadeira, que não é aqui, não é agora, é o amanhã. Então foi esses pontos assim que eu gostei. E a parte ali que tu comentou, Emília, de que a gente duvida um instante, a gente é punido.
Eu, não, eu É vi só internet. um comentário do Alberto. Eu vi um comentário do Alberto aqui que ele lembrou de um trecho de Joana de Ângeles. Nada de fora perturba um coração tranquilo que pulsa ao compasso do dever retamente cumprido. Muito legal, Alberto. Obrigada por compartilhar com a gente. O pessoal está comentando que está sem áudio. Eu acho que está oscilando um pouco a qualidade da rede e pode ser que esteja falhando um pouco. Está falhando um pouquinho para mim também, mas eu espero que restabeleça em breve. Você está me ouvindo, Ju? Faz um sinalzinho. Tá com um delayzinho mesmo, né? Agora eu perdi a conexão da Ju também. Obrigada, Alberto. Então tá, o Roberto confirmou aí que tá ouvindo, Ju. Pra mim tá chegando assim, intermitente o teu áudio um pouquinho, assim, mas né, foi mais pro finalzinho agora mesmo. Obrigada, Júlia, pelos comentários. Eu acho que a gente explorou bem o texto. Enquanto você estava falando, só veio um ponto para mim que eu achei importante, que quando a gente fala do mal, é importante a gente entender também o que é esse mal, né? E segundo a doutrina espírita, o mal, assim como a escuridão, né? Ambos não existem, né? O mal, ele é apenas a ausência do bem. Então, quando eu aplico o bem, eu vou, né, deixar de ter o mal real, né? E às vezes a gente atribui esse mal a essas provações, né? Então é esse cuidado que Santo Agostinho vem dizer pra gente. Então a gente não chamar de mal, às vezes, uma provação, uma expiação que a gente está passando, não é exatamente um mal, é uma prova, né? E é uma prova para o bem. Então, quando você perguntou, né, a respeito da fé em que, veio para mim a imortalidade da alma e veio a bondade divina, que a gente tem que ter fé, né, na bondade de Deus. Então, se eu estou passando por uma dificuldade, existe a ausência do bem. Então, né, necessariamente isso que eu estou passando é para o bem, é para me encaminhar para o bem. Existe um bem, né, por trás disso que eu estou passando. O Aurélio, que participa toda semana aqui com a gente, ele traz isso, né? É, hoje ele falou assim: a recompensa não foi o ter em dobro tudo que perdeu, mas estar mais próximo do Pai. Então é isso, né? Então essas provações que a gente passa, necessariamente elas estão ali para que a gente se aproxime de Deus, para que a gente siga a nossa caminhada evolutiva. E o que não pode acontecer, que a gente tem que tomar muito cuidado em monitorar os nossos pensamentos, é a revolta. A gente já falou dela aqui também. Né? Esse é o caminho que a gente tem que evitar a todo custo, que é o caminho da revolta, é o caminho da maledicência, né? Que é o caminho da falta de fé. Né? E é uma onda materialista ainda muito presente na nossa terra. Então, a gente que está aqui, nós que estamos no Instagram, numa live, a gente está corriqueiramente nos deparando com afirmações, com resiste. Então, a gente tem que estar atento, né? Para quando a gente se depara com esse tipo de movimento, enfim, pregações que vão contra, né? O caminho de Deus, que não dá certo mesmo. 2020 tem, você falou em cancelar, né, Ju? Tem que cancelar, coisa do tipo. A gente tem que estar atento e lembrar da fé. É nessa hora que a gente tem que lembrar da fé. Legal, gente? Então, obrigada pela participação, todo mundo. Vamos então nos encaminhando para a nossa prece final. Você quer fazer mais algum comentário, Ju? Então tá. Vamos então sentar numa posição confortável, respirar fundo e agradecer por essas instruções, por essa leitura, por
Santo Agostinho, né, ter junto com tantas entidades de luz fomentado esse movimento, esse esclarecimento que veio até nós para nos encaminhar no nosso evoluir, um passo após o outro, e que a gente tem esses bálsamos, né, para a gente poder recobrar as forças, para a gente poder estar sempre relembrando quem a gente de fato é. Somos espíritos imortais. Deus é bom. Nosso caminho é ao lado do Pai. E estamos a cada dia nos aproximando dele. Obrigada a todos por mais esse domingo e a gente se encontra no Evangelho no Lar no domingo que vem. Assim seja. Valeu, pessoal. Até domingo que vem.